Salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo dentro desse canal pessoal meu, do YouTube também no Kawaii. Inicialmente, peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sininho de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, novamente deixarei na descrição links de produtos ligados à minha loja do Mercado Livre. Links na descrição. Além disso, deixarei o Pix. Inclusive eu troquei o número, hein, pessoal. Troquei o número do meu Pix para quem quiser contribuir voluntariamente, certo, pessoal? É o seguinte, eu vim mais para próximo do mar porque eu curto fazer vídeos dessa forma, né? Não lá longe, né? Não lá longe, né? Por que eu fui fazer vídeos mais lá para longe, pessoal? Porque por conta do barulho, né? Tinha gente que muita gente tava reclamando, né, do barulho do mar, né? E eu percebi aqui que hoje o mar tá mais calmo, tá mais ameno, e eu resolvi vir mais pra cá, né? Não tô muito próximo, mas tô numa distância assim mais considerável, como dizer assim, né? Mas enfim, pessoal, ser homem solteiro, antissocial, não é um demérito hoje em dia, né? Os motivos são notórios, né? Mas eu vou explicar o porquê que isso é tão necessário nos tempos atuais, né? Porque hoje em dia, pessoal, resumidamente aqui no Brasil, os idiotas estão cada vez mais dominando. É só vocês verem nas músicas, as músicas, entre aspas, que fazem sucesso aqui no Brasil. Além disso, né, os artistas de modo geral, não só na música, né, que propagam hipocrisias e jogos ilegais. Então, e isso tá sendo repercutido na sociedade, pessoal. Quer queira ou não, as músicas que fazem sucesso aqui no Brasil têm um poder de influenciar o comportamento das pessoas de modo geral, né? Que eu considero que são os bochileiros, tá entendendo? Isso reflete em inúmeras maneiras, né? Cada vez mais num emburrecimento, né? Parece que é um emburrecimento programado, inclusive, né? Inclusive tem uma frase que diz assim que a crise da educação do Brasil não é uma crise, na verdade é um projeto, né? E isso está sendo concretizado na realidade, pessoal. Quando eu digo isso, não é querendo ser arrogante, não, é porque o Brasil, isso é um fato, pessoal. Entenda isso é um fato que o Brasil não valoriza a educação, tá entendendo? Esse que é o ponto, né? Às vezes, muitas das vezes, as pessoas preferem muito mais serem escravas do governo do que propriamente ter autoconhecimento, né? Inclusive, o homem que é inteligente, ele passa por muito preconceito no Brasil, por incrível que pareça, né? Porque o Brasil é nivelado ali pela mediocridade. Aquelas pesquisas que dizem, né, eu acredito que tem muito verdade, que dizem que o QI do brasileiro não é alto. Eu acredito que seja verdade, pessoal, porque hoje em dia não é que as pessoas se comportem de uma forma animalesca, né? Porque se falar animalesca, nesse sentido assim, é uma ofensa aos animais, né? Mas tá entendendo o que eu quero dizer, pessoal? Porque hoje em dia tá muito complicado de conviver com os outros, cara. Vizinho pondo sons, entre aspas, que todo mundo tem que ouvir, sons entre aspas, né? Eu não considero música, né? Forró, funk, sertanejo. O que acontece, pessoal? Eles põem
Eles põem músicas, entre aspas, ali que são deploráveis, são deploráveis. Fora esses mochileiros que andam de moto com maior barulheira, né? Maior barulheira, sabe? Eles querem ostentar ao mesmo tempo que querem perturbar os outros. Fora aqueles que, sem motivo nenhum, né? Sem motivo nenhum, querem te azucrinar. Que é o que muito acontece aqui hoje em dia no Brasil, né? Aqui no Brasil, o que acontece? Quando a pessoa te odeia muito, o famoso hater, ela começa ela te acompanha direto, né? Parece fãs envergonhados, né? Que o tempo todo estão ali, né? Querendo saber da tua vida, querendo até interferir nas suas escolhas, né? O que é tenebroso, mas é um reflexo de uma sociedade que está totalmente entregue, está totalmente vendida, né, pessoal? Está totalmente vendida, não sabe, né? Não sabe mais os limites do outro, tá entendendo? A pessoa sequer te conhece aqui no Brasil e já acha que tem toda a liberdade contigo, tá entendendo? Toda a liberdade para brincar contigo. Eu já falei por inúmeras vezes, o Brasil é um país muito brincalhão, assim, né? E eu não curto isso, né? Tem gente que curte. Se você curte isso, você propriamente já tá ali muito encaixado, né? E eu sou um cara que eu vivo mais sozinho mesmo, né? É lógico, né? Tem ali os meus pais, aos quais eu converso, vira e mexe. Mas tirando ele, se eu sumisse, por exemplo, em uma semana, quem iria me procurar? Somente ali os mais próximos, né? Somente ali os mais próximos. Então a gente tem que valorizar realmente esses que você, na verdade, tem ali mais interação, mais ali proximidade. Agora, tem muito parente hoje em dia também que é invejoso, né? Que é invejoso, não quer te ver bem, né? É aquela famosa frase, né? Que eles querem te ver bem, mas não melhor do que eles, né? Mas tem gente aqui no Brasil que quer te ver 100% mal. Ela não quer te ver bem, né? Não é mais uma questão da pessoa querer te ver bem, não melhor do que ela, não. Já é uma questão de ela querer te ver sempre mal, percebeu? É esse que é o ponto, e esse é um dos fatores pelos quais não compensa interagir hoje em dia, pessoal, porque tu vai ter que conviver com esse tipo de pessoa, que eu já falei aqui, que são mochileiros, tá entendendo? Se você vier desabafar com pessoas assim desconhecidas, completamente desconhecidas, elas vão jogar isso contra ti. Entendeu? Às vezes é muito melhor tu pagar um psicólogo do que propriamente dialogar com completos desconhecidos. Tá entendendo? É isso que é o ponto, né? E eu já expliquei aqui em todo contexto aqui, eu já expliquei os motivos pelos quais é melhor ser antissocial. Agora, vocês me veem nesse lugar aqui, né? Por quê, pessoal? É importante sair de casa às vezes assim, ter mais ânimo, né? É porque o Brasil hoje em dia tem muitas notícias que são tenebrosas, né? Muitas coisas que acontecem na verdade no Brasil que são assim terríveis, né? E a gente precisa desses momentos aqui para poder, vamos dizer assim, espairar, né? Então, eu já defendi por inúmeras vezes aqui o isolamento social. Para mim continua sendo um método assim do futuro. Eu acredito que é do futuro, tá entendendo? A pessoa que não se adaptar a essa questão, ela não vai sobreviver por muito tempo, ela não vai viver por muito tempo não, tá entendendo? E aquelas pessoas que zoam, esses que ficam em isolamento, elas pode cravar isso para não
Não estou dizendo, isso é uma questão de adaptação, tá entendendo? Entenda isso, é uma questão de adaptação, porque entenda, pessoal, os japoneses eles estão muito mais à frente do nosso tempo, né? Eles estão assim, dizem que o Brasil está uns 200 anos atrasado, né? Diga-se de passagem, né? Então é isso, pessoal, resumidamente, hoje em dia não compensa interagir com os outros porque não só por conta da idiotice, né, por conta da superficialidade. Hoje em dia as pessoas, de uma maneira geral, ostentam, querem ostentar, querem esbanjar, querem bebedeira, badalações e etc. E eu particularmente eu não curto isso, tá entendendo? Eu não curto esse tipo de... E eu sou odiado pra caramba por conta dessa parada, né? Porque eu penso assim aqui no Brasil, né? Porque eu penso eu arrumo maneiras às vezes para não socializar, tá entendendo? Porque por conta desse meu jeito eu acabo atraindo muitas inimizades. Mas vou fazer o quê? Eu não vivo para agradar os outros, pessoal. E eu entendo assim, cara, que a gente tem que viver para si. A gente tem que viver para si. Agora, isso vai gerar interpretações dúbias, né? Porque vão falar assim, que o que tá sendo egoísta, né? Mas hoje em dia também eu não vejo problemas em ser egoísta, cara. Porque tem um egoísmo ali, eu acredito que existe um egoísmo positivo, tá entendendo? Mas acima de tudo é preciso viver individualmente, até porque a gente não pode falar pelos outros, né? A gente tem que responder por nossas ações e palavras individualmente, até porque a salvação é individual. Quem acredita que a sua salvação é coletiva tá em Nárnia, cara. Tá em Nárnia. Tá fora da realidade, cara. Tá fora da realidade. Agora, tem gente que não suporta, né? Não suporta sua própria companhia. Tem que ali estar sempre se validando pelos outros. Tem que estar ali sempre se mudando, né? Até mesmo utilizando máscaras para poder agradar, né? E isso é tenebroso, porque a pessoa está o tempo todo ali se fantasiando, deixando de ser quem ela mesma para poder atingir as expectativas dos outros, né? Que é terrível, né? Muitas vezes, né? Agora, por que esse homem solteiro que cultiva, né, que é antissocial, não está errado, né? Diferentemente do que dizem, né? Porque já está mais comprovado, né? Tem pesquisas que dizem isso, né? Tem comprovações, né? Que o homem que vive dessa forma, ele já está muito acima. Não estou falando assim em termos de ser melhor do que os outros, tem que estar. Ele tem uma inteligência mais diferenciada, mas além disso, é uma espiritualidade mais elevada, tá entendendo? Eu propriamente, eu tendo a assimilar mais o mundo espiritual, tá entendendo? Eu levo a sério esse tipo de questão. Se você não acredita em mundo espiritual, acredite, por exemplo, na lei do universo, né? Mas eu acredito, particularmente acredito no mundo espiritual e eu levo ele muito a sério, tá entendendo? Diferentemente de muitos que até estão a ver navio ou até mesmo negligenciam essa parte, né? Mas faz toda a diferença, pessoal, quer queira ou não, tá entendendo? Quer queira ou não. E já está mais comprovado, né, que aqueles filósofos que viviam sozinhos, né, eu acredito que além de serem gênios, eles também tinham, eu acredito que tinham uma espiritualidade mais acentuada, né. Eu acredito que esse é um dos fatores que eles viviam mais em solitude, né. Vocês repararam, né, que os maiores famosos, né, viviam assim em solitude, né.
Antigamente se falava mais em solidão, em ser sozinho, né? Mas você pode transformar essa solidão em solitude. É lógico, pessoal. É lógico. Conviver com isso não é fácil. E isso que eu tô falando aqui é diferente de coach famosos que dizem assim, porque é muito simples, é só você transformar a solidão em solitude. O que tu tá falando? É muito simples de fazer isso. Não, pessoal. A, a solidão, transformar a solidão em solitude é uma das coisas mais difíceis que o ser humano pode fazer nessa vida. E, logicamente, vão me negligenciar por isso, mas é verdade, pessoal. É verdade, né? E hoje em dia, pessoal, tá muito mais fácil de fazer inimizade do que propriamente amizade, né? Eu já falei aqui, né, a situação, né, de questão de relacionamento tá muito complicado. Tá muito complicado. Ainda mais sendo homem, né? É uma questão mundial, assim, né? De uma maneira geral, né? Mas, assim, o Brasil tá indo por uma em rota de anormalidade, anomalias, assim, que já está extrapolando de todos os limites, pessoal. É crise econômica, é crise política, é crise em tudo quanto é lado. A gente só vê isso, pessoal. A gente só vê problemas no Brasil, e muitos dos problemas que o Brasil tem, eu já tirei de base, assim, que não tem soluções, pessoal. Que não tem soluções de jeito nenhum, né? Agora, é melhor, pessoal, melhor viver para si, propriamente, do que viver para os outros, tá entendendo? Porque vivendo para os outros está deixando a personalidade de lado, tá entendendo? Eu, particularmente, tenho uma personalidade muito forte, assim, né? Eu sei ser seletivo com quem interajo, né? É lógico que a gente nunca vai acertar sempre, vai ter sempre aquela pessoa ali, né? Mas também eu gosto muito de viver sozinho, gosto muito porque eu realmente eu aprendi, eu aprimorei esse aspecto em mim, né? É lógico que a gente queria ter ali, não vamos ser hipócritas, a gente queria ter uma companhia de vez em quando ali, né? Mas hoje em dia a gente tem que se adaptar, né? É lógico, né, que os anos 2000 é uma década que faz muita falta, né? Faz muita falta em vários sentidos, né? Não no sentido político, né, da parada, né? Mas no sentido do contexto, né? É uma década que eu acredito é um tempo que jamais irá voltar, né? Mas a gente tem que se adaptar, porque e pensar, né, pessoal, e pensar que há 20 anos atrás eu tava namorando, por incrível que pareça, pessoal, e hoje eu tô criando vídeo, tô fazendo vídeo sobre solteirice, né? É porque eu particularmente, eu tendo a ter uma visão equilibrada, né? Eu acredito que tanto a solitude quanto o relacionamento desde que saudável são bacanas, né? Mas quer queira ou não, hoje em dia é muita superficialidade, né? Cada vez mais o homem está valendo o que ele tem, né? Materialismo, uma cultura aqui no Brasil de idiotização, muitos fofoqueiros hoje em dia, né? Invejosos, sabe? Eu já falei aqui, são esses motivos pelos quais não me fazem ter vontade nenhuma de interagir com os outros, porque eu vejo que eles não estão na mesma energia, frequência, vibração que a minha. Eu percebo de longe a falsidade, né? Agora, esse que é o ponto, pessoal. Tem gente que uma coisa na tua frente, outra coisa nos bastidores, a gente nunca sabe, tá entendendo? Se bem que hoje em dia também não é errado, não é errado desconfiar dos outros, pessoal. Aqui no Brasil tem muita essa cultura do levar vantagem, né, de passar a perna dos outros, né? Propriamente o honesto, ele é visto como se fosse errado, né? Não sei se vocês já repararam nisso, né? Mas o Brasil tá
tá muito invertido, né? E eu já falei aqui que muitos dos problemas que o Brasil atravessa não tem soluções mesmo, não tem soluções, certo? Agora, por que que não é um demérito, né? Diferentemente do que a imprensa diz, do que a sociedade de modo geral diz, né? Porque propriamente eu acredito que o rico que mora será o estilo de vida para o futuro, entendendo? Não há preço que pague, pessoal, o silêncio, entendeu? A gente só vai se deparar, valorizar com essa parada quando tem algumas pessoas, né? Quando tiver em outro país, né? Porque chega num certo ponto da vida, se bem que eu sempre valorizei, né? Mas para alguns, né? Chega num certo ponto da vida que não compensa, cara. Não compensa, tá entendendo? E eu nunca vi uma pessoa infeliz perturbando a vida dos outros. Se a pessoa tá feliz, ela não tem que estar preocupado com o que fulano, beltrano diz, tá entendendo? Com o que desconhecidos estão fazendo ou estão falando. A pessoa que está bem consigo mesma, que ela aprecia a sua própria companhia, não tem que... Ela não liga, simplesmente não se importa com os outros, tá entendendo? Porque ela já tem tudo em si. E enfim, ela não precisa ficar se validando, ela não precisa ficar querendo saber de detalhes, né? Enfim, eu não tenho interesse nenhum pela vida dos outros, né? E propriamente, aqui no Brasil tem muita essa cultura de querer interferir, né? Mas esses que querem interferir na vida dos outros não são pessoas que tu queria que convivesse contigo, né? Infelizmente, tenho muitos vizinhos ali em volta da minha residência que não batem comigo, cara, não batem comigo, né? Mas se Deus quiser, eu vou para outro país em breve e logicamente que a gente evitará sempre pessoas que não batem contigo, cara, porque, cara, infelizmente a gente tem que conviver, mas não quer dizer que você irá se misturar, né? Que tu irá se enturmar, né? E logicamente somente pelo fato de tu não se enturmar, tu é odiado no Brasil, mas faz parte, certo, pessoal? Eu já trouxe inúmeros pontos aqui pelos quais é muito melhor, né? Muito mais vantajoso, né? Para o homem solteiro ser antissocial, né? Não quer dizer que uma hora ou outra você não queira vir para um lugar tipo esse aqui, queira interagir com gente que tu tem mais compatibilidade. Mas hoje em dia, pessoal, é muito mais fácil ter inimizade do que propriamente amizades. Certo, pessoal? Então era isso. Valeu, até a próxima.